Olá, meu amor, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar aula de matemática, certo? E eu preciso que você pegue seu livro didático e abra na página 166. Iremos trabalhar primeiro os divisores de um número natural, certo? Diz assim no seu livro. Divisor de número natural é todo número natural diferente de zero, pelo qual ele pode ser dividido sem deixar resto. Como assim? A gente sabe que nas continhas de dividir tem as continhas exatas e as continhas não exatas. Então, os divisores de um número natural é todo aquele número que a gente pode dividir e ele não vai deixar nenhum resto. Por exemplo, quando você divide 2 para duas pessoas, você vai dar 1 para cada. Não sobra nada, não é? Quando você divide 4 para duas pessoas, é 2 para cada. Então, não vai sobrar resto, não é? Você deu 2 para cada. Então, quando sobra resto, então vai mostrar que esse número não é divisor de número natural. Se eu falo assim, 5 é divisor de 2, como é que eu vou saber? Só você saber que 5, eu dividindo ele por 2, ele vai sobrar resto. Porque vai dar 2 a resposta. E vai sobrar 1. Eu tenho 5, então eu vou dar 2 para um, 2 para outro e vai sobrar 1. Então, quando sobra assim, a divisão não é exata, não é? Então, logo eu vou saber que esse número não é um divisor de um número natural, desse número, no caso 5, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais no livro? Diz assim. Mas não é apenas quando o divisor é 2 que o resultado da divisão é exato. O número 4 tem outros divisores. Então, vamos entender? Então, eu posso pegar o número que eu quero dividir e descobrir se ele tem outros divisores. Então, eu vou fazer essa assertiva. Vou fazer essas continhas de dividir e então vou descobrir se ele é divisor ou não daqueles outros números. Por exemplo, 4 é divisor de 1, porque se eu divido 4 por 1, vai dar 4, não é? Não vai sobrar resto. 4 também é divisor de 2, como eu falei. Se eu tenho 4 e divido para duas pessoas, eu vou dar 2 para cada, não é? E também não vai sobrar resto. 4 não é divisor de 3, porque é uma divisão não exata. 3 não é um número, não é divisor de 4. Porque se eu pegar 4 e dividir para 3 pessoas, vai sobrar resto. Eu vou botar 1, né? Então, vou dar 1 para cada e ainda vai sobrar 1. Então, essa divisão é não exata. Então, 4, nesse caso, só é divisor dele mesmo, de 1, e também é divisor de 2, certo? Ok? Então, é assim que a gente descobre se o número é divisor ou não. Você pode fazer essas assertivas e dividindo pelos números naturais para descobrir se ele é divisor ou não. Importante saber que o divisor de um número natural só vai até ele mesmo. Por exemplo, se eu quero dividir 4, aí eu vou divido por 1, divido por 2, divido por 3, divido até 4, até ele mesmo, para saber quais são os divisores desse número, certo? Diz assim também. Os números 1, 2 e 4 são divisores de 4, porque 4 é divisível de 1, de 2 e de 4, como eu falei. Ou seja, 4 é múltiplo desses números também, como a gente já deu os múltiplos de um número natural. Importante saber, observe as dicas de hoje. O número 1 é divisor de qualquer número, você sabia disso? Porque se eu divido 9 de 1, vai dar 9. Se eu divido 10 de 1, vai dar 10. Se eu divido 5 de 1, vai dar 5. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, certo? Outra dica, todo número diferente de 0 é divisível por si mesmo. Como assim? Se eu divido 5 de 5, vai ser 1. Se eu divido 6 de 6, vai ser 1. Se eu divido 5 de 5, vai ser 1. Porque eu tenho 5 para dividir para 5 pessoas, vou dar 1 para cada. Então, toda vez que eu divido um número por ele mesmo, vai ser 1. O maior divisor de um número é o próprio número, como eu falei. Então, quando eu quero descobrir quais são os divisores daquele número, como no caso eu falei agora do número 4, então eu vou descobrir, eu vou ter que fazer nas assertivas se ele é divisor de 1, de 2, de 3 e até no máximo 4, que é ele mesmo, certo? Nenhum número é divisível por 0. O menor divisor de um número é 1. Como assim? É a menor quantidade que eu posso dividir aquele número para poder dar, entendeu? Como se eu tivesse 4 elementos e dividisse para 4 pessoas, então eu vou dar 1 para cada, então eu dei um elemento. Então, o menor divisor de um número é 1, certo? Então, meus amores, a atividade de casa é super simples. Você vai determinar os divisores dos números
Tem aqui, letra A, o divisor de 3. Então, para determinar esse divisor, eu tenho que dividir ele primeiro por 1, depois eu divido ele por 2, depois divido 3 por 3, certo? Eu só posso dividir até o número 3, que é ele mesmo. Então, eu vou descobrir quais são os divisores desse número se ele não tiver resto. Se essa divisão que eu fizer for exata, esses são divisores do número 3. Se a divisão que eu fizer for não exata, esse número que eu dividi não é divisor do número 3. Tem aqui, ó, divisor de 32. Então, eu vou dividir 32 por 1, 32 por 2, 32 por 3, 32 por 4, e sucessivamente. Você pode fazer pelo menos os 6 primeiros divisores de cada número que tá bom, tá certo? Não precisa você chegar até o número 32, até ele mesmo. Porque tem números que são mais altos e números mais baixos. Tem aqui, divisor de 24. Você também vai fazer essa estimativa fazendo essa divisão. Você vai dividir 24 por 1 para ver se é divisível. 24 por 2, 24 por 3, 24 por 4. Se for divisível por 1, você vai botar 1. Se for divisível por 2, você vai botar 2. Se for divisível por 3, você vai colocar 3. Quando não for divisível, é quando sobrar resto na continha. Então, você não vai colocar aquele número nos números que são divisores do número que você está querendo saber a resposta. Ok, meu amor? Então, a próxima atividade que eu passei são os números primos. O que são esses números primos? Vamos entender? Está na página 168 do seu livro. Diz assim: números primos são os números naturais que têm apenas 2 divisores. Eles mesmos e o número 1. Por isso que são primos, estão dizendo que são parentes. Então, esses números primos são números que só têm apenas 2 divisores. Diferente dos outros números que têm vários divisores, esses números primos você vai poder entender quando você for fazer essa separação dos divisores do número e você vê que só tem 2 números divisores por ele, que é ele mesmo e o número 1. Então, quais são esses números? Por exemplo, o número 3 tem apenas os divisores 1 e 3. Você tem 3. Só divide por 1. Dividido por 1 vai dar, né? Muito fácil. 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, observe que nos divisores de 3, a gente só tem 1 e 3. 3 não divide de 2. Por quê? Vai sobrar resto. Certo? Então, o número 3 é chamado de número primo, porque ele só consegue ser dividido por 1 e 3. Outro número primo é o número 5. O número 5 também só tem 2 divisores, que é o número 1 e o número 5. Se eu divido 5 por 2, vai sobrar resto. Se eu divido 5 para 3 pessoas, vai sobrar resto. Se eu divido 5 para 4 pessoas, também vai sobrar resto. Então, quando eu divido 5 para uma pessoa, eu dou 5, não é? Quando eu divido 5 para 5 pessoas, eu vou dar 1 para cada. Então, não vai sobrar resto. Então, o número 5 só tem 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então, o número 11 também só tem apenas 2 divisores, que é o número 11, né? Que é ele mesmo, e o número 1. Se a gente divide por 2, por 3, por 4, por 5, ele vai sobrar resto. Então, ele não tem outros divisores. E quando a gente diz que esses números só tem 2 divisores, como nesse caso nos exemplos de 3, 5 e 11, a gente diz que esses números são chamados de números primos, ok? Então, a atividade também é super fácil. Tem aí número 1. Faça o X nos números primos. E tem as assertivas 15, 14, 17, 31, 43, 11 e 57. Desses números, você vai ter que me dizer quais são os números que apenas tem 2 divisores, que é ele mesmo e o 1. Os outros podem ser divididos por mais números. Nesse caso aí, o 15 pode ser dividido por 1. O 15 pode ser dividido por 3, que dá 5, não é? Então, eu já vejo aí que ele não é um número primo. E aí, pulando para o 17, o 17 eu só posso dividir ele por 1 ou por ele mesmo, que é 17, para poder não sobrar resto. Então, quando eu sei que esse número só tem 2 divisores, eu já sei que esse é um número primo, ok? Beijo, meus amores, estude direitinho. E o assunto tá super fácil do livro, tá bom? Eu peguei os exemplos do livro para que você não possa ter tanta dificuldade. Tchau!